É parte da psique humana querer saber o que o futuro nos reserva. Astrologia, numerologia, borra de café. As pessoas usam diversas artimanhas e artifícios para tentar descobrir o que vem no amanhã. Alguns acreditam e outros não. E com as empresas, isso não é diferente. Apesar de não fazer mapa astral, elas investem muito em tentar descobrir e antecipar o que vem ali depois da curva. O objetivo é um só: estar na frente dos demais, ter vantagem competitiva e conseguir descobrir o próximo movimento de mercado para sair na frente. Para nós profissionais, esse comportamento deixa um monte de coisas nas entrelinhas e dicas valiosas para a gente entender o que vai ser valorizado e esperado de nós. No episódio de hoje, a gente recebe um convidado que se dedica a olhar para depois da curva, que tenta antecipar o que pode vir ali na frente para ajudar as empresas a começarem hoje as mudanças. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entrelinha SA. Eu sou o Pedro Procchio, seu host de hoje, num episódio muito especial, onde a gente recebe mais um convidado aqui no estúdio e eu vou te contar quem ele é depois da nossa vinheta. Ele é André Souza, fundador e CEO da Futuro SA. A Futuro SA atua para acelerar a transformação na estratégia, na cultura e no RH de grandes empresas. Já desenvolveram projetos para empresas como a Bayer, a Syngenta, a BASF, Matos Filho Advogados, Tigre, ArcelorMittal, entre várias outras. Ao longo da sua carreira, o André atuou como executivo de RH por mais de 20 anos e ocupou posições globais e regionais, liderando transformações culturais em grandes empresas como a própria Bayer, a Monsanto, Icatu, Coca-Cola e Nokia. Fui um fã da Nokia nessa vida já. Ele se considera um apaixonado por estratégia, inovação, gestão de talentos e por tudo que envolve o futuro dos negócios e das organizações. E ele já escreveu 4 livros, é isso? 4 livros. Muito bem. A pergunta que nos guia hoje é: André Souza, o que o profissional do futuro precisa ter? Sejam todos muito bem-vindos ao Entrelinhas SA. Palmas para André Souza! Prazer estar aqui com vocês demais. Acompanho Entrelinhas, acompanho os textos de vocês no LinkedIn, newsletter da Gabi. Sou fã aqui do grupo, das conversas, das provocações que vocês têm. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Estamos empolgadíssimos. Como é que você tá, Gabi? Como é que você chega nesse dia de hoje? Eu adoro o dia de convidado, gente. Eu fico animada, eu já fico ouvindo o convidado antes. Esse é meu truque. Uia. Eu botei um podcast que você participou com o Marcelo Nóbrega, já fiquei aqui, entrando no alto astral da conversa. Nem então, dormiu direito. Eu tô assim... Entendi. Alegre demais. Você, André Conerro? Eu tô ótimo, assim, primeiro porque eu divido e compartilho o nome com o convidado, então eu adoro essas coincidências. E brincadeiras à parte, ele foi uma indicação minha, então eu fiquei super feliz. Eu tive a honra de conhecer o André num evento que eu participei como coadjuvante e ele como a estrela principal. E, cara, eu falei isso e falo de novo, eu fiquei encantado com a qualidade do conteúdo que você trouxe, com a sua história. Com sandálias da humildade, ainda muitos passos atrás, eu percebo que você seguiu um caminho que eu tô seguindo e me proponho a seguir. Então, desde cedo eu me interessei em saber um pouco de como que você construiu. E a coincidência da vida é que ele e a Gabi já se conheciam pelo mundo virtual e de vidas corporativas passadas. Então, putz, eu tô super feliz, cara. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando em ouvi-lo um pouco mais. Não, obrigado. Prazer gigante estar aqui, como eu falei. Vai ser fantástico aqui bater o papo com vocês. Eu fico muito feliz, André, que hoje o nosso André Conerro recebeu o memorândum para vir de camisa azul, entendeu? Então, Mas é preta. É um azul petróleo. É que o André sempre tá de camisa branca. E aí o feedback que a gente recebe da galera é: pô, mas o André não troca de roupa de um episódio pro outro. Vocês gravaram tudo no mesmo dia. Fica essa coisa. Boa. Mas vamos direto aqui pro assunto? Não.
A gente não chamou as pessoas para as nossas redes. Deixa que eu deixei, entendeu? É isso que eu queria. Deixa que eu deixo. Que nos assiste, que nos acompanha, Entre Elias SA, tá em todas as plataformas, no Instagram, no TikTok, como Entre Elias _SA. Temos um canal no YouTube, no Spotify, no Deezer. Agora com uma company page no LinkedIn. Então, recomende a gente, né? Além de curtir e interagir com os nossos conteúdos, que a gente tem ficado muito feliz com essas interações, recomende a gente, que a gente está querendo chegar mais longe. Você pode nos ajudar. A gente conta com você. E daqui a pouco você vai ter acesso também às redes do André, para se conectar com ele também, que é valiosíssimo. E eu já vou começar com aquela pergunta maravilhosa, que é a primeira do roteiro aqui que eu coloquei para a gente falar. E daí o André vai se virar aqui para responder, porque a gente é assim, então a gente aprendeu com a Gabi. A Gabi joga umas perguntas, André, que a gente fica, eu e o Conejo, olhando um pra cara do outro, fica assim, meu Deus, como é que a gente sai dessa enrascada agora? Porque ela são as melhores formas de conversa, é como se a gente tivesse realmente se encontrado, tipo, vamos conversar sobre o que cada um faz, natural. Então eu já vou jogar essa batata quente aqui pra você, que é o seguinte, vamos lá. A mudança ela é uma constante, certo? E cada vez mais essas mudanças ficam mais rápidas. Anos atrás a tecnologia dobrava de capacidade a cada 8 anos, 16 anos, sei lá quanto tempo levava, agora leva 16 minutos para fazer essa mudança. O que o futuro reserva para os profissionais no mercado? O que o futuro reserva? O futuro reserva ainda mais mudança, né? Como você falou, mas eu acho que tem um ponto que a gente precisa refletir, de não se deixar levar pela pressa, né, exacerbada que o mundo está impondo a gente. Acho que todos nós temos nossos próprios interesses, motivações, e às vezes o mundo coloca para a gente que você precisa saber de tudo, precisa saber tudo que está acontecendo e tem que entender de tudo. Isso não é uma verdade absoluta. Você tem que focar naquilo que você é muito bom em fazer, em potenciais ameaças, né, que podem ter do aspecto profissional daquilo que, de repente, uma tecnologia pode impactar o teu trabalho. Mas, assim, eu acho que se cria muita ansiedade desse medo, né, de ficar de fora das coisas, e você tem que estar no LinkedIn, tem que estar no Instagram, tem que estar no TikTok, tem que estar em todos os lugares, nos eventos, online, offline e tudo mais, e a gente às vezes esquece do principal. Cadê o tempo que eu tenho para mim mesmo? É uma preocupação constante que eu tenho de reservar um tempo para mim mesmo. Isso não é de hoje. Eu vou falar para vocês que 2008, 2009, já tem aí seus 15, 16 anos, eu estabeleci um compromisso comigo mesmo. Falei assim, olha, pelo menos 1 hora do meu dia, independente se eu viajei, se eu fui para outro estado, se eu fui para outro país, não interessa, 1 hora do meu dia ele precisa estar voltado para mim, do ponto de vista daquilo que é meu interesse me desenvolver, e não o que está vindo de fora para dentro numa pressão exacerbada. Mas você olha esse tempo para você, para se desenvolver. Para me desenvolver, mas também, assim, eu tenho minhas práticas não relacionadas a desenvolvimento também. Perfeito. Então, tem atividade física, enfim, atividades mentais, etc. e tal. Mas, assim, do ponto de vista, se a gente olhar para o aspecto puramente profissional, não que o lado do relaxamento não seja importante, muito pelo contrário, né? Vocês tiveram a Isabela aqui, melhor do que ninguém ela para falar. Mas, assim, se a gente olhar só do ponto de vista de desenvolvimento, tipo, quais são as coisas que eu quero me aprofundar, que eu quero conhecer mais, que me interessam, que vão fazer eu gerar mais valor ainda, seja para cliente, para a sociedade, etc. Então, eu acho que, assim, essa pressão, ela é o lado ruim, né, dessa quantidade de informação. Cara, né? Eu sofro muito com isso, porque para mim esse momento é de manhã. Quando eu vou tomar café da manhã, eu gosto de sentar no lugar da minha casa, que tem uma vista bonita. E eu tomo café da manhã me abastecendo de notícia. Então eu vou ler os jornais, eu vou ver o que está acontecendo no mundo. Cringe, né? Para mim, não é jornal em papel. Já é cringe falar cringe, tá? Lembra disso? Mas não é jornal em papel. Então não sujo mais as mãos para ler jornal. Mas para mim é um momento onde eu estou ampliando e começando a me conectar com o que está rolando no mundo. Ao passo que aquilo me ajuda, porque também é minha ferramenta de trabalho para o dia a dia, para eu conseguir gerenciar e saber o que está acontecendo e orientar os meus clientes sobre como navegar o dia que está se colocando ali. Sexta-feira foi maravilhoso com o lance do IOF, né, que recentemente aconteceu. Mas aquilo também me gera uma ansiedade às vezes, que é...
puxa um fio da meada, aí aparece outro. Puxa um pelo, vem um urso. Não é isso que a gente aprendeu aqui? Foi, puxa um pelo, vem um urso. Aí eu não sei mais o que fazer, aí eu já tô ansioso de novo. Já tô ansioso de novo. Que eu acho que essa ansiedade ela é generalizada mesmo, e eu fico pensando no papel que você tem hoje junto com a sua empresa, a quantidade de RH ansioso que chega para você, né? De querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque agora tem que desenvolver inteligência artificial, e agora... Como é que você fala? Ajuda dessa organizada? Não, então, isso tem um lado interessante disso, porque toda essa novidade... às vezes as áreas, não só o RH, mas áreas como qualquer área dentro de uma empresa, marketing, finanças e tal, eles ficam tão na vibe da novidade, que eles se esquecem do principal, que é qual é a necessidade real que a sua empresa está tendo nesse momento, que pode estar muito longe de ser a nova onda da tecnologia. É óbvio, né, gente, que o que está acontecendo, novas fronteiras da tecnologia e tal, isso tem que estar incorporado em qualquer estratégia. Mas ela não pode ser a única coisa que você vai fazer daqui para frente. Parece que é tipo assim, o que eu vou fazer de novo? É sempre a ansiedade do que eu tenho que fazer de novo para mostrar para o mercado que eu estou fazendo. E tem, às vezes, desafios super grandes dentro da empresa, culturais, de liderança, de engajamento, de turnover, de o que quer que seja, que aquilo ali não está sendo tratado. Ou a própria área de negócio não está conseguindo enxergar problemas que talvez o RH deveria ir lá e tocar lá junto com a empresa. Então, assim, óbvio, é sempre uma soma dos dois. Mas, às vezes, quando tem essas ondas muito fortes, né? Então, foi a época da pandemia, foi a época do metaverso. O metaverso. Esse passou rápido, passou né? rápido. Graças a Deus. Aí, agora a inteligência artificial, né? Essa chegou para ficar mesmo. Esse chegou para ficar, graças não tem a Deus jeito. eu não embarquei nessa do metaverso, eu deixei ela passar. Eu também deixei ela passar bem. Inclusive, eu perguntei num post, eu perguntei assim, falei assim, olha, toda nova tecnologia, ela surge para resolver um problema. A minha pergunta hoje é, qual o problema que o metaverso vai resolver? Silêncio. Bola de feno. Era silêncio, bola de feno. A inteligência artificial a gente consegue articular. Sem dúvida. Né? Sim. Você resolve Ela é mais ali. tangível. Mais tangível, trabalhos repetitivos, tarefas super, ultra operacionais, né? Que de repente você libera pessoas para trabalhar em coisas mais relevantes. Agora, o metaverso não tinha jeito. Eu falei, não vou nem entrar Ou nessa relações aqui. Porque... públicas dessa mandou bem, né? Mas Porque esse- ele fez virar pauta. Eu Mas esse tava lá, ponto- mas não fui eu. Por isso que eu tô aqui, mandando a referência. Mas esse ponto é legal que você trouxe, André, porque acho que também é uma proposta, então, dado que a reinvenção / mudança, ela não vai parar, ela só vai acelerar no futuro. Esses momentos não só de se reenergizar, se preparar, se formar, acho que também ele ajuda como um distanciamento, porque o que eu sinto a gente está no modo reativo a quase todo momento, né? Então, a empresa B, o concorrente tal, fez isso, vamos lá, vamos fazer também. A pessoa tal está fazendo curso na Universidade X, vamos lá, vamos fazer também. E aí você só está reagindo ao cenário e não está agindo né, de maneira com agência, com intenção e tudo mais. Então, acho que até essa hora que você propõe, digamos, para você estudar, para você pensar, refletir, te traz esse distanciamento de o que é ruído. E aí, através dessas perguntas que você trouxe, cara, o que isso de fato tem aplicabilidade, tem de diferente do que tinha antes, né? Então, acho que é uma dica já fundamental para a gente conseguir navegar nesse cenário de ruído, né? Eu acredito muito no poder das perguntas. Assim, sempre acreditei e acho que hoje em dia é ainda mais importante, em especial quando a gente está falando lá dos prompts, do chat GPT, Total. etc. A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, né, da qualidade que muitas vezes a gente, né, que já tem um pouco mais de anos de estrada, pode gerar, né, às vezes, muito mais valor ali na interação com a inteligência artificial, porque você traz diferentes repertórios do que alguém, às vezes, meio neófito num assunto. Me fala como é que tem que fazer a coisa. Mas você não tem ali o pensamento crítico para, enfim, desafiar um pouquinho a inteligência artificial, né? Então, assim, acho que a questão das perguntas ela é fundamental para você filtrar aquilo que você realmente precisa priorizar. Até essa corrida aí das melhores práticas, que é uma corrida comum nas organizações, né? O que o Uber está fazendo, o que a Meta está fazendo, o que o Google, o que a empresa tal. Assim, gente, esse é o último passo. O primeiro passo é qual o problema que você quer resolver. Às vezes, a solução está do seu ladinho ali, na outra área,
e você está querendo buscar uma coisa super revolucionária que não tem nada a ver com o momento da tua empresa, o momento da tua organização, o momento dos teus clientes. Então, às vezes, o futuro... Eu digo sempre que existem diferentes futuros. Cada empresa, ela tem diferentes futuros. Mas para mim isso é claro, quase assim, óbvio, é quase né? óbvio. É óbvio. Mas daí volta pro ponto, André, que se cada um tem um futuro, por que todo mundo persegue daí com as mesmas coisas? Ou tenta usar os mesmos mapas Lembra para da encontrar biologia? os caminhos diferentes? Daquela regra fundamental da biologia? Pressões geográficas ambientais semelhantes, resposta evolutiva semelhante, evolução convergente. As empresas são a mesma coisa. Até por isso que a busca constante lá por diversidade cognitiva, pessoas que estão fazendo coisas diferentes e tudo mais. Tem até o seu livro, né? Esse é o quarto livro que você escreveu, Insights? Eu li ele antes aqui da nossa entrevista, quando a gente soube que você ia vir para cá, para o nosso podcast. E tem uma passagem lá que fala assim, putz, é necessário que a gente abra espaço para o imponderável, para o diferente, para o impensável, assim por diante, né? Que é justamente quando acontecem as inovações. Então, se a gente está seguindo a regra que todo mundo está fazendo... A mesma cartilha, né? Exato, a mesma cartilha. Então, resultado diferente não vai sair dali, né? Assim, esse negócio... Né, óbvio, né? Buscar o que outros estão fazendo de melhor é sempre saudável, mas Lógico. assim, isso não é uma inovação, né? Então, assim, se tem alguém, vamos imaginar que tem 5 empresas que estão fazendo algo aqui. Aí, você tem uma massa aqui que não faz isso. Essa massa, ela fala assim, vamos buscar essa referência e vamos fazer. Todo mundo já ficou na média de novo. Então, assim, se você não desenvolve a capacidade de se destacar, pensar diferente, você está sempre seguindo. Você é sempre um follower, né? Você nunca lidera discussões, você nunca desenvolve debates, critica coisas, está sempre seguindo, indo no evento, vendo o que o outro está fazendo e tenta repetir, emular. Muitas vezes, soluções que não se aplicam à natureza da sua empresa. Eu vou antecipar algo que tava lá pra jogar lá pra frente, mas não dá pra Seu host, fugir você aqui tem dessa poder, história. cara. Agora eu vou controlar esse negócio aqui. Tô me sentindo, Tô até aqui, ó. entendendo como a Gabi se sente nos dias que ela é host de coisa. Vai lá. Tem um material que você compartilhou com a gente e que está disponível para as pessoas acessarem, que são as 5 megas tendências aí que foram mapeadas. 2025. 25, beleza. Uma dessas mega tendências são os polímatas digitais. Polímata é uma pessoa que consegue navegar por diferentes ambientes, conhecimentos e por aí vai. E aí 2 coisas podem acontecer aqui, que é eu sei um monte de coisa sobre um monte de assunto, ou eu sei um monte de coisa sobre um assunto que toca a minha vida. No caso das empresas, o universo delas. E aí eu fiquei fazendo um paralelo ou uma pira na minha cabeça entre os generalistas e os especialistas, porque a gente já teve a era dos generalistas, migramos para a era dos especialistas, estamos voltando para a era dos generalistas, ou é um híbrido agora entre... Eu diria que o polímata, ele não é um generalista, porque o generalista, ele tende a, assim, ele saber um pouquinho de cada coisa. O polímata é aquele cara que consegue fazer boas conexões entre diferentes temas. Tem um pouquinho diferente. Assim. Assim, às vezes ele pode... Ele se aprofunda um pouco mais, talvez, do que o generalista, e ele consegue... Ele tem uma habilidade que talvez o generalista... Né, ele tem um conhecimento mais verticalizado ali em cada uma das funções, mas sem essa capacidade de conectar. Então, um exemplo clássico que a gente tem é do Leonardo da Vinci, né? Então, o cara utilizava lá elementos da biologia, né, para você fazer uma pintura ou fazer uma escultura, etc. Mais recentemente, você pode ter lá o Steve Jobs lá, que o cara usou ali a caligrafia, princípios lá de perfeccionismo que o pai adotivo dele tinha na marcenaria para criar a questão toda do design mais voltado para a tecnologia. Então, são pessoas que se interessam, não precisa ser aquele cara ultra especialista, mas eles se interessam com uma certa profundidade com determinados temas, só que não é isso. Uma coisa é você ser, enfim, querer conhecer daquele assunto em forma profunda. Só que isso é um conhecimento, às vezes, vertical. Como fazer a ponte entre essas coisas para criar uma solução para um desafio complexo? Por que essa característica é uma tendência? Porque a gente está entrando num mundo onde
existe uma mescla, né, de aspectos tecnológicos e humanos. Isso vai gerar uma complexidade de desafios que a gente nem sabe quais são. Então, pessoas que tenham essa característica de se interessar por múltiplos conhecimentos e, principalmente, façam boas perguntas. E boas conexões. E boas conexões, elas tendem a ter uma vantagem competitiva no mercado daqui para frente. O André, assim, e isso, para mim, faz muito sentido quando a gente olha no prisma do profissional específico para ter maior empregabilidade, se preparar para contingências futuras, se preparar para mudanças e até ser bem valorizado no mercado, né? Quando a gente vai para a realidade das empresas, longe de ser preto no branco, é isso ou aquilo, mas assim, o que você percebe? Esse perfil também está sendo valorizado dentro das organizações? Não está. Era a minha percepção, mas eu queria... Não está, mas eu vou falar para vocês o seguinte... esse tipo de perfil que está surgindo, que é natural porque a gente acaba sendo exposto nas redes sociais a diferentes conteúdos ou diferentes temas, e alguns deles a gente vai passar a se interessar um pouquinho mais, e alguns deles a gente vai começar a questionar e fazer conexões. Esse mesmo profissional ele vai começar a questionar as empresas do ponto de vista, mas como assim? Eu estou aqui no RH, eu sou o André, que trabalho no RH, mas, tem um projeto aí, né, de clientes e tal, mas por que eu não posso trabalhar junto com a área de marketing e a área de finanças tá junto com isso aqui, a gente trabalhar né, em prol desse projeto? Por que a gente é estruturado de forma vertical, né, em silos dentro da empresa, nas disciplinas? Sim, eu adoro verticais, essa palavra. Mas a gente não pode trabalhar de forma horizontal. Por que a nossa organização é feita em disciplinas e não em torno de problemas e desafios que a organização possui? E a gente aproveita e maximiza talentos que a Gabi tem, que ela sempre teve escondido dentro dela, mas que ela nunca pôde colocar para fora aqui dentro da empresa porque ela estava dentro dessa caixinha aqui do RH. E às vezes a gente não aproveitava como empresa esses talentos. Né? E para ela seria espetacular também colocar esses talentos em ação. Então, assim, uma das tendências é que empresas novas, né, as mais antigas vão sofrer para seguir isso que eu estou falando agora, mas as empresas que vão começar a nascer, elas nascerem em torno de desafios e problemas a serem resolvidos. E eu vou identificar talentos polímatas que tenham múltiplos conhecimentos que possam resolver problemas em alta complexidade. Talvez o que eu esteja falando aqui seja para alguns que estão ouvindo ou vendo a gente, porra, André, tu tá viajando na maionese, isso aí é, surreal. Mas eu vou falar para vocês que eu acho engraçado isso. Tem vários textos que eu revisito muitas vezes meus lá de 2014, 2015, que, cara, eu ponho hoje, falo assim, caraca, o negócio hoje todo mundo faz isso, mas na época todo mundo também falava meio louco, né? Não é que eu tô querendo prever o futuro. Lógico. Né? Mas, assim, é uma tendência da gente começar a explorar novas formas de gerir pessoas, liderar projetos, porque as próprias empresas e as próprias pessoas, na verdade, já estão começando a renegar um pouco o modelo tradicional de gestão. Eu queria até te passar essa pergunta para você falar um pouco dos desafios que as empresas têm em mudar essa forma de gestão de áreas mais focadas em especialistas, né? A área de marketing cuida do marketing, a área de finanças cuida das finanças. Então, pra você comentar um pouco, mas talvez trazendo primeiro um amparo para quem está nos ouvindo e nos vendo, no sentido de, se você já se identifica como um polímata, eu sei que tem um ambiente, porque foi de lá que eu vim, que ajuda. É meio precário, mas ajuda no desenvolvimento desse perfil de profissional, que são as startups. A minha carreira, maior parte dela foi praticamente... Na maior parte não, praticamente ela na totalidade em empresas de pequeno porte crescendo com tecnologia. Não é nem por um motivo nobre, não. É falta de recurso mesmo. Como você não tem gente suficiente para dar conta de todos os desafios, você pega uma pessoa que está ali mais interessada, que já vai desenvolver uma coisa que é para o marketing, mas daqui a pouco é para atendimento ao cliente. Então,
hoje já existe algum tipo de ambiente empresarial corporativo que essas pessoas conseguem trazer mais os seus talentos e colocar na mesa. Ainda é difícil o reconhecimento. Porque, querendo ou não, você vai precisar subir nessa hierarquia, mesmo dentro de uma startup, dentro da tua área, né? Você é o quê? Diretor de tudo? De coisas aleatórias? Não, né? Você precisa ter um cargo. Como é que as empresas estão... como é que você acha que as empresas precisam se adaptar? Porque aí muda tudo, né? Sistema de reconhecimento, recrutamento e seleção. Eu já tô angustiado já aqui. Angustiada também. Dá até calor aqui, ó. Não, muda totalmente, né? E quando parte do nosso trabalho, né? Obviamente a gente vai fazer essas provocações todas, mas quando começa a fazer sentido, a pergunta seguinte é exatamente essa. Pô, o que eu preciso mudar, então, nos meus processos aqui de recursos humanos? Até modelo de liderança, né? O que funcionava no passado não está funcionando mais agora. As pessoas não querem mais ficar aqui, né? Querem partir para outras experiências e tudo mais. Então muda de fato, muda a forma de recrutar, muda. Não dá, tipo, num modelo como esse, ou até hoje, mesmo que você mantenha o mesmo modelo, quando você quer recrutar alguém, você botar lá tradicional, é quase um anúncio do jornal de papel, né? Que tinha passado, do escopo, do que você vai fazer. Assim, cara, isso aqui... Você não vai encontrar uma pessoa que está escrito isso aqui. Não existe. Não é um check the box. É muito melhor, até na conversa que você vai ter numa entrevista, que na verdade a entrevista real é tipo, cara, eu tô com esses problemas no presente e preciso resolver esses problemas daqui a 1 ou 2 anos, que é o que vai acontecer daqui mais ou menos de acordo com o nosso plano. Né? Obviamente esse plano vai mudar, mas o nosso problema hoje é esse e o futuro é esse. Eu tenho que identificar se essa pessoa consegue dar conta de resolver os problemas do presente, mas, pô, a cenourinha temos desenvolvimento aqui também, temos desafios futuros. Se eu ficar na conversa, pô, onde é que você se formou? Onde é que você passou? Cara, se eu realmente contratar com base no modelo antigo do currículo, pô, cara, você está contratando uma pessoa com base numa situação que nem existe mais. Pô, o que eu fiz em 2015 não tem nada mais a ver com o que eu faço em 2025, entendeu? Então... E é engraçado como essa era, ela segue latente um pouco, que é as faculdades de primeiro nível, né? E como é que nós vamos buscar... mudando já, viu? Mas, cara, há quanto tempo a gente não fala... Lentos, mas já tá... Não, mas a gente já falou sobre isso também em alguns episódios, de que também é um mecanismo de quem está contratando mitigar o seu risco, né? O que a gente discutiu aqui no passado, André, que assim, a gente percebe também que gestores, quando a gente fala empresa é muita gente, né? Assim, no final quem toma a decisão são pessoas lá dentro da companhia. E pessoas neste ambiente tendem a ser conservadoras e buscar mecanismos de mitigação de tomada de decisão ou do risco da tomada de decisão. Uma delas é o modelo tradicional. Imagina eu vou contratar um profissional baseado no futuro e isso dá errado. E aí vem a pessoa, mas por que você contratou essa pessoa que tinha esse risco? Biólogo para trabalhar para trabalhar em finanças e não o cara que se formou ali no INSPER e tudo mais, né? Então acho que também vem um pouco da mudança de mentalidade perfis de liderança precisam se adequar. E você adiantou um tema que eu queria também tratar, que eu li no seu livro Insights, que é justamente essa diferença entre trabalho e emprego, né? E essa frente do currículos, inclusive o nosso como profissionais, nossos LinkedIns e tal, tem que falar cada vez menos do passado e de achievements passados e falar mais de competências, talvez... que são transferíveis para outras verticais de conhecimento e falar sobre futuro, né, André? Sim. E como a gente faz isso? Então, eu vou dar um exemplo concreto, isso já aconteceu há algum tempo, mas assim, eu estava começando numa empresa e tinha que formar uma equipe. O que eu queria fazer era um pouquinho diferente do tradicional. Óbvio, né? Então eu não estaria trabalhando no que eu trabalho hoje, né? Mas eu já dentro lá da corporação já queria fazer um negócio meio diferente. E todo mundo que eu entrevistava era tipo, pô, aquele negócio mais do mesmo, do antigo e tal. E quando eu perguntava, tá, mas o que você está pesquisando, né, de coisas novas, né? E não vinha. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Eu vou contratar pessoas que nunca fizeram isso. Então, mas daí corajoso. Nunca fizeram. Total. Mas daí tá ancorado em encontrar as pessoas que têm esse senso de curiosidade e do conhecer e do desbravar.
Essa minha pergunta conecta, você falou agora há pouco, putz, eu preciso contratar alguém que vai me ajudar a resolver agora um problema que eu tenho que vai perdurar por 2, 3 anos. A gente tem visto também os ciclos de carreira vêm se encurtando cada vez mais. E mais do que isso também, tem uma latência no mercado entre as pessoas olharem e falarem assim, putz, eu não quero mais a CLT, eu quero ser um PJ, porque daí eu posso elencar, pegar problemas que tem começo, meio e fim. Podemos debater isso, ninguém está falando que está certo ou está errado, não só colocando algo que está acontecendo no mundo hoje. Então, 2 pontos. Primeiro, os ciclos de carreira tendem a se tornar cada vez mais curtos dentro das empresas. Acho que é a minha primeira pergunta. E se as nossas contratações deveriam... Acho que os 2 lados precisam estar conscientes disso, de que eu preciso, às vezes, ter uma habilidade muito maior em conectar pessoas, ou eu sou profissional, a me conectar com problemas para solucioná-los e partir para a próxima. Isso é algo que a gente vai ver cada vez mais? Sim. Vou trazer alguns... a gente quebrar alguns dogmas aqui, né? Boa. Dogmas de carreira, dogmas corporativos, né? Que realmente eu fui, ao longo da minha carreira, quebrando um pouco isso dentro das minhas equipes e espero que sirva de inspiração aí para outras empresas, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, esse negócio... Né, do exemplo que eu dei da pessoa, na verdade foi mais de uma, né? Foi quase um time inteiro. Você contratou, então, eu pessoas que nunca tinham intencionalmente, nunca tinham feito aquilo que... Outsiders. Outsiders. Mas elas tinham uma característica em comum. Alta curiosidade, uma facilidade de aprendizagem muito... Assim, sabe aquela pessoa que... Cara, Learnability. Learning agility, né? Assim, a pessoa ágil no aprendizado, com uma capacidade de execução alta. Então, assim, são características que são muito mais difíceis de eu ensinar. Total. Então, se a pessoa tem essa característica e ela vai passar a fazer uma execução de algo que eu preciso no presente, e essa é talvez um conhecimento facilmente transferível por alguém que está ali no time, por mim mesmo. Assim, vem aí, em algumas semanas a gente te dá um banho de loja aqui, você já começa a executar o que precisa executar para hoje. Mas o que eu preciso de você é algo diferente do que você vai fazer aqui. Enquanto você está aprendendo isso aqui e executando bem, e a gente vai estar te apoiando, eu vou estar te desenvolvendo para uma outra coisa. E essa outra coisa vai demorar uns 4, 5 meses para você se situar, o que está acontecendo, para você poder propor algo. Então, você imagina o desafio que eu tinha de ter uma pessoa que estava num computador, mas que não estava, entre aspas, produzindo. Entre aspas, Super né? entre aspas, mas eu entendo o seu ponto. Ela não estava produzindo. Estava numa curva de aprendizado. Ela estava numa total, curva... E para o que eu queria que ela fizesse, ela ia demorar uns 5 a 6 meses. Como é que justifica isso? Então, aí uma pessoa... Não, na época, meu líder perguntou assim, André, né, na reunião, eu falei, não, eu só queria saber o que essa pessoa está fazendo. Está aprendendo. Aí eu falei, deixa eu te falar com a minha visão. Essa pessoa, daqui a 6 meses, ela vai trazer uma solução assim. Isso vai transformar totalmente a forma como a gente vai fazer gestão de desempenho daqui para frente. Ele, mas como assim? Como é que vai ser? Espera um pouco. Confia. Isso foi um processo que se repetiu com algumas pessoas. Algumas, eu dei um exemplo extremo, né, dessa dos 6 meses, mas outras eram 2 meses, outras eram 1 mês, ciclos mais rápidos e tudo mais. Então, assim, acho que é o primeiro dogma, não tenham receio de contratar outsiders, desde que esses outsiders sejam pessoas que gostem muito desse novo tema, tenham facilidade de aprendizado, alta curiosidade e alta capacidade de execução. Se você conseguir na entrevista fazer boas perguntas que ela mostre, porque aí não me interessa o que ela fez no passado, me interessa como ela fez no passado. É muito mais relevante a conversa. Eu não quero saber se ela estudou na faculdade XYZ, se ela passou na empresa A de grife, de não grife. Eu falei, não, cara, eu quero saber o que essa pessoa tá. E se ela vier com sede, aquela sede, sabe aquela pessoa que veio de baixo e tá com aquela sede, né? É melhor ainda, porque a pessoa vai agarrar aquela chance como se não houvesse amanhã. Então, esse é o primeiro ponto.
Eu ia fazer só uma ponderação enquanto você toma um ar, que é o seguinte, não sei se você percebeu, mas todo mundo aqui na mesa anotou essas 3 coisas que o André falou. Ele começou a falar, estavam os 3 aqui. Curiosidade, capacidade de aprendizagem. Porque isso já e de fica execução. como dica pro tema do episódio, né? Se a gente tá falando de profissional do futuro Tá e que a gente tá falando de polímata digital, tá tudo Tá tudo incluído. Tá tudo incluído. O segundo ponto aí são os dogmas, que obviamente aí, para mim, é um dogma. Mas, assim, não é que para mim é um dogma. Para as empresas é um dogma, mas para mim não é tão dogma assim. Quem foi que disse... Onde está a pedra que está escrito que a pessoa precisa ficar 3 anos numa posição? Se ficar menos, não se engajou, não vestiu a camisa. Eu olhar o currículo da pessoa, a pessoa só ficou 2 anos. Esse fica pingando de galho em galho. Eu vou perguntar por que o Pedro, você saiu em 1 ano por quê, etc. Tipo, não interessa tudo que o Pedro fez. Interessa esse 1 ano. Vamos ficar meia hora falando desse 1 ano. Cara, é importante, cara... O mais importante são as motivações suas. Perfeito. Do porquê que aconteceu a transição. E às vezes a transição, até a sua não adaptação àquele ambiente, me fala coisas espetaculares, de aspectos positivos. Sim. Porque aquele ambiente, se você é um cara inovador, que desafia o status quo, e você descobriu que você está num ambiente burocrático, operacional, que, para você não gerava valor nenhum... Cara, você foi fiel à tua verdade. Pra caramba, cara. Você sabe muito bem as coisas que você quer, as tuas escolhas. Isso me diz muito mais coisas do que simplesmente o cara que... ele ficou só 1 ano. Cara, ele ficou só 1 ano. Ótimo. Ele tem autoconhecimento. Maturidade. Tomou uma escolha difícil. Talvez. Coragem. Muito legal. E as empresas não têm esse olhar, cara. Tem um olhar ainda tipo, ele ficou pouco tempo nessa posição. Tá, mas se ele ficou 1 ano, e no caso lá desse exemplo que eu dei da pessoa que eu contratei, vamos dizer que em 6 meses ela tenha revolucionado a gestão de desempenho. E ela revolucionou, assim, André... Legal, entregue, 6 meses a gente fez o negócio foi implementado, e eu recebi uma proposta por conta desse case na empresa XYZ, e, legal... Nada impede. E também, vamos para o outro dogma. Qual o problema de eu manter uma relação profissional com essa pessoa que saiu, né? De tipo, vamos continuar tomando café, vamos almoçar. Não pode, André. Não pode. Que é isso? Ele é do outro time agora. Do outro time. Divórcio litigioso. Virou a casaca aqui. Cara, isso é muito gozado mesmo, né? Até nos dias de hoje a gente percebe. Já foi tema aqui do Entre Linhas também, da gente ter... Cada um aqui teve várias passagens em empresas, né? E em algumas delas a gente já debateu que, assim, as pessoas que continuam em companhias e muitas delas são bem direcionadas por... vou usar uma palavra forte aqui. Seitas corporativas, quem saiu já não é mais parte do grupo. Isso. E aí, expurgado de forma rápida e não... É uma doideira pensar nisso. É doideira. Né? Então, assim, o que impede dessa pessoa que saiu... Voltar um dia. Não, voltar, tranquilo. Pra outro desafio, né? Pra outro desafio, é outra coisa. Maturidade, cara. Uma relação que deu certo durante um tempo, não fazia mais sentido naquele momento e pode ser que daqui a pouco faça de novo. E tudo bem, assim, a pessoa... E mesmo assim, a pessoa... André, olha, financeiramente pra mim vai ser melhor. O motivador dela naquele momento de vida era o financeiro, porque, ela tava casando, tava tendo filho. Cara, motivador, assim, cara, eu não vou conseguir cobrir essa grana. Vai lá, tranquilo. E vamos continuar batendo papo, vamos continuar trocando ideia e tal, a gente tomando café. Né? Você não vai fazer seu comentário aqui sobre mudar de empresa? Não. Qual seria? Eu já tô tão repetitiva assim. Não tem que aceitar a contraproposta. Isso é assunto para outra conversa. Já foi. Mas é diferente da contraproposta. Isso é diferente. Não, são situações. E eu também sou super... Assim, eu sempre fiz o seguinte com a minha equipe. Eu falei assim, cara... Tinha as pessoas que eu falava assim, olha, isso aqui, se eu perder, vai dar problema. Se esse grupo aqui sair, dá problema. Então, assim, eu já me antecipava, olhava o mercado, quanto é que normalmente os tops estavam pagando por aquela posição, eu já me antecipava. Falei assim, gente, chegava na área de remuneração, falei assim, pode subir, porque na hora que chegar a proposta aqui, eu não quero que a pessoa se sinta... que, eu só reconheci ela depois que ela pediu a proposta. É isso que a gente espera de um líder, viu?
Por isso que eu falo para não aceitar a contraproposta, porque quando o líder sai desesperado para te segurar a qualquer preço... O líder não fez o trabalho dele. Não fez o trabalho dele, exatamente. Tem que fazer o trabalho. Mas deixa eu voltar num ponto que você falou que eu achei muito interessante. Você até usou palavras... né, de falar que você teve lá que apostar na pessoa que nunca tinha feito o trabalho, você teve que chegar no seu chefe e pedir do tipo, confia, tô aqui, dá uma segurada na emoção. O que a gente vem observando, que o André até comentou, é que eu não sei se a palavra é coragem, mas no geral a gente percebe que existe um medo de tomar esse risco. Porque se desse errado, senhor André, você poderia estar um pouco exposto. Acho que você estava seguro ali naquele momento, mas... E a gente conciliar, né, essa tomada de risco com é o meu papel, é o meu crachá que vai ser entregue se as coisas derem errado, no geral, aí a gente padroniza, a galera fica na mesmice. E aí a gente vê o resultado produzido, que Exato. é sempre mais ou menos o mesmo. A gente precisa ser estratégico nessas tomadas de risco também, né? Essa ação minha não foi a primeira ação que eu tomei na empresa, né? Tem outras coisas antes. Você nasceu brilhante. Você vai ganhando pontos, né, dentro da organização, né? Né, mais conhecido como credibilidade suficiente para você fazer algumas apostas, a ponto de, caso inclusive não venha a dar certo, assim, mas o André, né, cara, olha o histórico que o André fez, esse aqui não deu certo. Tem lastro. Tem lastro, isso aqui não deu certo, por N motivos, por motivos A, B, C e D, mas a gente aprendeu alguma coisa com isso que a gente não vai fazer mais. Ok. Mas quando eu também tomo esse risco, eu acabo tendo que investir muito mais tempo para fazer aquilo dar certo, porque aquilo ali é totalmente novo, totalmente diferente do que foi feito dentro da empresa. Né? Então, assim, eu preciso ter um cuidado ali grande, estar próximo, ajudar a desenvolver a pessoa, acelerar o máximo que eu puder. Nas linhas de frente, na hora que vai vender o projeto, eu que tenho que estar vendendo junto, eu tenho que fazer toda a ação junto. Então, assim, até que o processo se desenrole, a pessoa vá sozinha. Acho que você já me deu a resposta. Assim, para um líder que é abaixo da média, vem minha acidez agora, tá? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? Eu ia falar... dá muito trabalho. Eu vou ter que ficar próximo da pessoa, ajudar. Me expor. Não. Me expor. Deixa pra lá. E a gente já falou disso aqui, dos líderes que somem, depois aparecem, dessa relação. Mas, fim do dia, e acho que faz total conexão com o lance das empresas verticais e horizontais, deixa ou precisa deixar de ser uma relação de subordinação, de um manda, outro obedece, um faz, um ordena, demanda, o outro executa, e uma capacidade cada vez maior de colaboração, até dentro do mesma resolução de problema, onde o líder vai ter o papel de articular isso com outras lideranças para desenvolver esse projeto, enquanto o time está construindo as bases para implementar aquilo, né? Mas, de novo, dentro de um ambiente de colaboração e de integração. Eu acho que ainda tem muito essa questão do cargo, do título, né? E às vezes as pessoas se esquecem que basicamente você é uma pessoa igual a outra, só que você passou por mais coisas, né? E às vezes esse cara mais sênior, ele esquece que hoje é bem possível que um estagiário entre na sua área e ele saiba de muito mais coisas que você não sabe. Então, assim, a lógica anterior que te levava a ser um gestor, né, o Pedro, analista, coordenador, supervisor, gerente, etc., agora ele é diretor e tal. Essa lógica, ela era a lógica do acúmulo de conhecimento. Sim. Essa lógica, ela vai mudar, assim, já está mudando, né? Mas vai mudar ainda mais radicalmente nas empresas. Porque quem vem, já vem com uma certa fluência em temas que muitas vezes as pessoas que às vezes estão dentro de uma corporação, ele não está naquele mesmo ambiente, naquela mesma vibe. Então tem que ter um pouco de humildade ali de tipo, cara, eu não sei tudo. Né? Não, esse tema é legal. Eu estava na semana passada num congresso sobre inteligência artificial. E aí teve um projeto super legal que um cara apresentou sobre a implementação da IA generativa em ambiente jurídico, né? E aí o takeaway do estudo é exatamente esse, de que, olha, advogados mais sêniores, óbvio, ainda aportam conhecimento específico, contextual e assim por diante, só que os advogados mais júniores são aqueles que trazem
o conhecimento das novidades, inclusive da tecnologia, ensinando os mais sêniores a adotarem aquilo no seu trabalho. Então, assim, a lógica de mentoria top-down, bottom-up, é que é um time e independente do crachá, você tem muito a aprender com quem está chegando na sua empresa. Cara, é uma lógica fundamental, se não por ser um excelente líder, por ser um estrategista para, inclusive, manter o seu emprego. Não, né? e olha só como o negócio se completa. Aí, beleza. Aí chegou o jovem lá, o júnior, trouxe essa capacidade que talvez a organização não tivesse ou aquele time não tinha. Mas esse cara que é o sênior, cara, ele vai aproveitar essa tecnologia talvez de uma forma muito mais impactante que o júnior. Perfeito. Então, assim, ele é um ciclo virtuoso dentro da organização desde que se diminua o poder dos crachás ou dos egos, né? Total, com certeza, com certeza. Em Insights você fala um pouco disso. Enfim, a gente teve um episódio inteiro dedicado a conflito de gerações. E isso tá acontecendo. E a gente fez aqui, acho que um exercício bastante interessante de ponderar mais do que a guerra que acontece entre as gerações, é o que precisa acontecer para esse trabalho junto e contínuo funcionar bem. O que você diria? Acho que permeou um pouco aqui, mas para quem está há mais tempo numa empresa e para quem está chegando agora, o que são valores que deveriam olhar para a geração oposta? Eu sempre parto do princípio que se tem um grupo de pessoas trabalhando no mesmo ambiente, elas estão ali para resolver um ou mais problemas. Em comum. Em comum. E colaborativamente. Então, tem um problema a ser resolvido, 1 ou 2 ou 3 problemas, né? Vamos dizer que seja um para simplificar. Tem um problema ali para resolver. Cara, cada uma daquelas pessoas que estão ali naquele grupo, elas trazem uma bagagem X. Então, assim, a primeira coisa é quem contribui, né? Qual o superpoder do Pedro, da Gabi e dos Andrés. Né? Porque cada um vai contribuir isso daqui de uma forma diferente. E se eu botar a Gabi numa caixinha, eu vou assim, não, a Gabi é a gerente de educação corporativa. Se eu trouxer apenas a bagagem dela de educação corporativa, cara, eu estou abdicando. Eu não sei nem qual é a história da Gabi. Eu falei assim, pô, Gabi, me conta aí a tua trajetória, o que você já fez na vida. Tem umas 5 horinhas? Mas não, é reducionista essa agora visão, não né? me fala só o que você fez, me fala aquilo que você gostaria de fazer, que você tem talento, mas nunca pôde fazer. Olha que mas legal o imediatismo das empresas não luta contra isso, joga contra essa mas história? isso qual é a complicação de ter Como é esse que faz, papo? né? Você só tá me colocando problema aqui, cara. As pessoas almoçam todo dia, cara. Todo dia. As pessoas tomam café todo dia. Dormem todo dia. Não, então, eu tô falando no ambiente de trabalho. Sim. Pô, você vai lá... Nas interações, tem um belo, né? De interagir, tem um belo dia que as pessoas vão no escritório, né? 2 ou 3 vezes na semana. Né? Num trabalho híbrido. Cara, essas pessoas se reúnem em algum momento. Bom ponto. Cara, quem é o André? Né? O que o André... nome dos filhos. Pô, o que você mais gosta de fazer? Pô, você falou lá da caverna, né? Que você mergulha e tal. Cara, só de você falar do teu interesse, do teu hobby, já me traz um monte de características tuas, ou preferências, competências, que, pô, de repente você não utilizaria no teu trabalho. Vai que você é um cara de finanças, cara, que fazia isso. Não! Mas olha o que ponto. Você falou não, mas olha só que ponto interessante. Nós, quando éramos jovens, lá na faculdade, qual era o nosso sonho? Entrar no estágio. Perfeito. Ou entrar numa empresa. Total. Pô, vamos dizer, cara, você tem os teus talentos, as coisas, os teus interesses e tudo mais. Vamos dizer que a vaga que abriu foi na área de finanças. Aí a gente foi lá na área de finanças. Eu contei isso lá na palestra, né? Sim. Aí o Pedro tá lá na área de finanças. O que você vai querer como próximo passo, né, Pedro? Assim, pô, eu entrei aqui, vou ter que mandar bem. Por mais que eu não goste do Excel, eu vou ter que mandar bem nesse negócio. Aí você manda bem. Aí as pessoas acham o quê? Pô, o Pedro é muito bom em finanças, vamos promover ele, vai ser analista, coordenador. E você passa a sua vida dentro daquela área que você não queria, na verdade. Você só queria o estágio, né? Você só queria o estágio. Olha o biólogo aqui, ó.
Só queria contar pata de camarão. Então, mas vocês sabem que a minha primeira faculdade foi biologia também. Sacanagem. Não sabia. Esse foi o ponto que eu descobri no café que a gente No tomou café. depois Olha aí, da por isso você virou palestra. fã. Isso tá né? sendo um joguinho combinado. Cartão Aí, eu marcado. acho que já- Então, mas eu, rapidamente, em 2 meses, eu descobri que não era minha praia. Eu não, eu demorei 4 anos. Eu pulei fora antes, né? Eu pulei fora. Eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é minha praia. Mas eu acho que essa fala ela tem um peso super interessante, porque a gente, e eu falo não, porque isso é uma brincadeira seríssima dentro do mundo da comunicação, que todo comunicador foge de número. Todo mundo, muita gente. A vasta maior parte dos comunicadores fogem de número e falam assim, não, vou fazer comunicação porque eu não estava bem com números. Foi um pouco do meu processo de decisão lá atrás também. Agora, acabei a faculdade, o que eu fui fazer? Um MBA em finanças. E você sabe qual é o mais Para louco, entender assim, cara? negócio, para conseguir Exato. conversar a conversa do negócio. Se não comunicação por si só, um bicho solto. Não, e é esse o ponto que eu ia chegar. Assim, ainda mais quando a gente fala de comunicação, tem um idioma, que são 2 idiomas fundamentais numa empresa qualquer, de verdade, hoje em dia. O primeiro deles, sem dúvidas, é finanças. Sem dúvidas. Porque é a linguagem do negócio. O outro, na boa, ainda é o inglês. Então, para, inclusive, saber navegar em tecnologias que estão saindo lá fora e ainda não estão aqui. Né? Até conteúdo, cara. Até conteúdo, Assim, por pra mais que consumir você conteúdo. queira traduzir, etc., põe lá no Google Tradutor, ou tem lá um plugin, etc. Cara, mas você sabendo ler inglês, a fluidez é outra, né? Você lê, fazer a tua E interpretação. você tira o intermediário, né? Mas, Deixa eu- André... Não, eu só ia dar um exemplo disso, porque me ocorreu que eu também tive que fazer esse formado em jornalismo. Eu precisei fazer um curso de finanças para não executivos. E, curiosamente, naquela época, eu não tinha, assim, no meu papel diário, eu não tinha interação com a área de finanças. Eu passei 6 meses num curso que foi caríssimo no INSPER, sem entender nada, gente. Fiquei 6 meses lá, viajando. Valeu isso. Aí, Eu te entendo. fiz bons relacionamentos, aquela coisa, network. Corta para 2020, 2022, quando eu tive que assumir o papel de CEO da editora. Aí, meu filho, aí... Todo dia. Aí todo Esse dia é o tinha que idioma. ver. E aí, assim, aí eu entendi boa parte disso, que assim, na necessidade, a gente aprende. Porque meu jeito de aprender nunca foi olhar só lá a palestra. Se eu não estiver vivendo o desafio, eu não consigo fazer a conexão. Na hora que eu conseguir fazer a conexão, a coisa flui. Então, acho que tem muito esse encontro também, né? De como a gente aprende e quando a pessoa tem esse perfil um pouco mais mão na massa, tem que ser a mão na massa, senão não... Mas uma coisa que eu ia comentar, o André, que a sua carreira, ela, de uma certa maneira, assim, né, que eu falei brincando no início, que eu me enxergo muito porque você teve uma carreira super empreendedora e de mudanças diárias em empresas incumbentes e multinacionais, né? Então passou por Coca-Cola, por Bayer, enfim, Monsanto lá na época. Cara, como Nokia. que você... A Nokia, que o Pedro adora. A Nokia, que o Pedro Cara, a Nokia. adora. Eu não gosto da Nokia, sabe por que eu não gosto da Nokia? Eu sou um órfão da Nokia. Não, cara, brincadeira. Eu amo a Nokia, só que na minha primeira startup, que era uma empresa de tecnologia de eventos, eu falei isso pra você, né? O nosso primeiro cheque, o seed money, foi da Nokia. E o contrato era, a gente tá te dando essa grana pra você fazer o aplicativo pro Windows Phone, que era da Nokia. E isso me ferrou, cara. Porque ninguém consumia esse aplicativo no Brasil pro Windows Phone. Mas brincadeiras à parte, puta empresa. Então, assim, cara, eu fico muito interessado em saber os seus mecanismos de conseguir fazer essas transições de carreira, que você veio da área de negócio, foi para RH, depois foi abrir a sua empresa, dentro de, assim, companhias grandes, multinacionais, que é um jogo diferente de startup, né? Eu acho que eu, em primeiro lugar, eu tive a sorte de ter gestores que tinham um pouco dessa visão que eu tenho hoje, né? Que eu trouxe aqui. Daí eu falei assim, pô, o André, ele tá ali na área de marketing, está desenvolvendo produtos de previdência privada, mas ele tem algumas características que, de repente, serviria para a área de recursos humanos, porque a nossa área de RH precisa dessa pegada um pouco mais de negócio, ele se comunica bem, ele fez todos os treinamentos de produtos, treinou todo mundo no Brasil inteiro e tal. Pô, vamos testar ele lá no RH. Então, assim, eu tive um pouco dessa sorte, mas aí é uma característica também minha, eu tenho um aspecto alto de adaptabilidade, muito alto. Tipo, um nível de flexibilidade muito grande para situações. E tem um gosto de aprendizado. E eu tinha lá o
eu era um PhD, né? Com 18 anos. Eu era poor, hungry e desperate. Pobre com fome desesperado. Achei ótimo. Já anotei para... PhD é ótimo. Um doutor. Exatamente. Eu já tinha um PhD. Maravilhosa essa foto. E aí, enfim, isso ajuda também. Eu acho que quando a gente precisa, assim como você precisou quando era CEO lá aprender finanças, quando precisa, você vai lá e faz as coisas acontecerem. Então, acho que era uma mescla de tudo. Um pouco de característica minha, pessoas que viam... também era, por exemplo, né, na empresa onde eu basicamente comecei minha carreira, que foi o Icatu, lá no Rio de Janeiro, ela era também meio que uma startup. Quando eu entrei, tinha ali uns 100 funcionários, e quando eu saí da empresa, tinha 1.000 funcionários. Então, todo mundo meio que cresceu muito rápido e muito jovem, né? Então, assim, eles tinham que aproveitar um pouco dos talentos internos, né? E, enfim... valeu, Icatu. Mas eu acho super interessante que eu vivi dentro de uma empresa que falava assim, não, a tua carreira só depende de você, você tem que definir o próximo passo. Não é assim, cara. Mas isso que, pra mim, isso nunca fez sentido, André, porque... Justamente, a gente começou falando desse episódio sobre repertório, sobre visão diferente, sobre cadeiras que se ocupam porque as pessoas tiveram vivências diferentes. Logo, na minha concepção, se eu sou líder de uma equipe, claro que a equipe precisa ser dona do desenvolvimento de carreira, precisa querer, precisa ir atrás, precisa buscar, ter curiosidade, capacidade de aprendizagem, de execução. Agora, é minha função como líder também, ao estar num ambiente diferente, mais próximo do que está vindo de demanda do negócio e olhando para essas pessoas, ajudar a guiar um pouco desse caminho que elas vão percorrer. Faz sentido? Total. Eu acho que assim, ser considerado um talento não depende só de você. Essa sempre foi a minha visão. Não depende. Tem que ter pessoas ali que... Né, a gente fala muito de mentor... Fala de coach e tal, dentro das empresas, mas a gente não fala de um papel muito importante numa empresa que é o sponsor. Sabe aquela pessoa que é tipo teu fiador, né, dentro da empresa? Fala, total, quem te banca. Tipo, ó, cara, pode botar a Gabi Gosto lá. De você, hein? Exato. Pode botar a Gabi lá, pode botar o Pedro lá nessa posição, cara, aqui, ó. Eu acompanho ele. Eu garanto. Às vezes o cara nunca trabalhou contigo, mas nas interações que tem com você, ele percebe algo diferente. É a pessoa que meio que advoga ali na sua causa, às vezes sem você perceber, né? Então, eu acho que assim, do nosso lado, como profissional, você que está nos ouvindo, né, e se interessando por esse papo, cabe a nós também a gente ser interessado, né? Para que a gente possa ser interessante. Então, assim, interessado no quê? Naquilo que o negócio precisa resolver. Não adianta você só se interessar pelas coisas que você tem que fazer na empresa. E você é uma parte de um quebra-cabeça. Mas se você não souber qual é o quebra-cabeça que você faz parte, como é que você sabe qual é o teu nível de contribuição? E mais, aonde você tem que ir para que o teu talento possa ser melhor reconhecido? Porque às vezes você tá sofrendo aí, às vezes você só está no lugar errado dentro da melhor empresa para você trabalhar. Com certeza. Basta você mudar de gestão, ou mudar de área, né? Se o Pedro fosse para a área de finanças, né? Na hora que ele mudasse para comunicação, se ele não tivesse o autoconhecimento, aí as luzes iam se abrir, né, na frente dele. Falei, o mundo é bonito, né? Não é mais preto e branco, né? Não é Excel mais. Excel, vírgulas, pontos. Exato. Então, é por aí. Mas você sabe que é bizarro? Porque eu lembro claramente de sofrer muito no MBA para justamente compreender as fórmulas doidas do Excel, do VLOOKUP, do não sei o quê, a tabela dinâmica. Cara, hoje, e olha só que engraçado, meu MBA na GV foi em 2013 e 2014 que eu fiz esse MBA, nesses 2 anos. Hoje, 2025, uma das coisas que eu mais utilizo no meu dia de trabalho é o Excel.
Porque eu preciso ordenar dado, eu preciso olhar dado, e é essa capacidade que me traz, justamente a capacidade de conseguir olhar um cenário que isoladamente, olhando uma matéria de jornal, um dado, outras pessoas não conseguem fazer. E é algo que as pessoas na área de comunicação não têm desenvolvido, isso que eu acho que é uma habilidade fundamental. De novo, algo que não é diretamente conectado com a demanda da área, que é a comunicação, mas que torna-se um elemento diferenciador gigantesco dentro da área. Mas mais uma evidência do porquê os polímatas têm uma vantagem competitiva. Então, você indo para uma área de finanças e desenvolvendo uma competência transferível para a área de comunicação, quando vier um problema... Você está muito na frente. Sim. Tá muito na frente de um outro comunicador. Deixa eu tirar uma dúvida, porque você comentou uma coisa, André, e eu fiquei pensando, para a gente se mostrar interessado nos problemas que a empresa precisa resolver e também ter essa capacidade de levantar a mão, tipo, não, esse eu acho que eu mato no peito. Vai ser difícil, mas eu acho que eu consigo. Eu acho que a gente volta para essa... Não sei se a gente pode chamar de uma competência de leitura de cenários, mas eu lembro quando eu era júnior, não é uma coisa muito trivial de se fazer, né? Porque a tua distância e entre... o repertório é menor também. O repertório... Tudo é mais difícil, né? Você acabou de entrar, você ainda está aprendendo o que é o trabalho. E aí é que eu acho que entra o papel fundamental da liderança de conseguir fazer essa tradução, né? E aí, às vezes, a gente vê muito jovem perdido justamente porque o líder não está conseguindo traduzir de uma forma simples o que é o desafio da organização para uma profissional mais júnior. Faz sentido isso? Faz sentido, mas às vezes o líder, ele acredita que por ser júnior as pessoas não vão compreender. É um dogma, então. Isso é um ponto. Ele coloca o liderado numa posição de não entendimento, de inferioridade, que meio que reforça, às vezes, não diretamente, né, mas indiretamente, a sua posição de sênior, muito vinculado a que eu estou aqui por conta do meu conhecimento. Perfeito. Né? E ele não sabe, ou ela não sabe, né, que... ao fazer essa transferência de conhecimento e permitir que seu colaborador ali, mesmo que júnior, consiga compreender determinadas coisas, essa pessoa vai ser muito mais produtiva. Total. E gerar muito mais impacto nas suas interlocuções com outras áreas. Assim, nossa, mas essa menina aqui, esse rapaz que está vindo aqui, de qual área é mesmo? Da área tal. Pô, esse líder vai ser muito mais reconhecido por um profissional bem articulado, que sabe falar sobre as situações do negócio, do que não. Assim, é uma área... E você está preparando sucessores ao mesmo tempo, né? E às vezes o seu sponsor vem daí. Eu tô fazendo uma mentoria com uma pessoa de uma empresa que ele está atuando numa área de comunicação. E aí, o nosso último exercício... Ele ama comunicação, cara. Eu amo comunicação total. Até porque que ferramenta que a gente mais usa no ambiente de trabalho? Aprendi isso no podcast chamado Entre Linhas S.A. com esse cara aqui. E aí eu tô fazendo essa mentoria com esse profissional, cara, assim, de que é uma pessoa super especialista nessa vertical e que o meu desafio para ele foi, cara, comece a entender o impacto dessa sua área, desse seu escopo, na estratégia do negócio. O que você traz de diferencial competitivo, dado um cenário que está aumentando a competição, novos entrantes e tal. Como que um profissional pode ser um ativo único daquela companhia? Porque uma vez que você estiver num fórum e um profissional de finanças te ouvir falando essa linguagem, essa pessoa vai falar assim, caramba, olha lá, aquele cara que a gente colocava na caixinha de só comunicação, ele talvez esteja aqui no nosso clube algum dia. Porque ele de fato tem esse entendimento, né? A primeira coisa que... projetos assim estratégicos de recursos humanos, né, que às vezes a gente se envolve, a gente olhar lá na hora que vai definir as prioridades, os objetivos, aquilo que vai ser feito. Aí às vezes é difícil fazer essa pergunta, né? Mas eu tô ali sendo pago para isso, né? Assim, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Esse projeto aí, se você tivesse que apresentar esse projeto para o presidente da empresa agora, qual seria o impacto que isso ia gerar para a empresa, para o negócio? Cara, não vinha, não vem. Eu falei assim, então assim, deleta. Deleta, porque assim, um dos fatores de você não contar com orçamento suficiente é você levar projetos que não estão fazendo cosquinha, nem nos custos e nem está gerando receita. Então assim... você está fazendo um negócio que, tipo, por quê?
né? O mercado está fazendo. Não importa, cara, o que o mercado está fazendo. Eu falo muito isso, assim. O trabalho de comunicação, normalmente a gente tende a desenvolver campanhas incríveis de comunicação. E essa nossa... Beleza, essa campanha incrível, ela fez o que para a empresa? Não, gerou ali um leão em Cannes. Tá, e o leão em Cannes gerou o que para a empresa? E é duro, né? Porque você vira o chato da sala também, né? Mas são chato, essas perguntas chato. que são super importantes da gente fazer. Bom, no meu papel aqui de host do dia de hoje, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o poder na minha mão no dia de hoje, entendeu? Host. Pequenos poderes, assim. A gente tá começando a caminhar pro terço final do nosso episódio, que eu não comentei e preciso comentar nesse cenário maravilhoso, lindo, novo que você tá vendo aqui em Entrelinhas, que mudou. Então tem aqui cenário atrás de mim da Gabi, dos Andrés ali atrás, livros. A gente agora vê o Rodrigão ali atrás. Agora a gente vê o Rodrigão. Você não vê ainda, mas o Rodrigão a gente vê ali. Olha lá a mãozinha do Rodrigo. Que é o seguinte, tem 2 elementos aqui que eu vou conectar. Um do livro, do Insights, e outro das 5 mega tendências pra gente falar. Porque é sobre cultura organizacional, tema caro. O André gosta para um pouco André desse Conejo. Gosto muito. Quais são eles? Um dos livros é só sobre isso. Exato. E aí... Tu me corrija se eu estiver falando alguma baboseira aqui. Lá. Mas, primeiro do relatório de Mega Tendências, na verdade eu vou começar pelo livro. No livro, uma das coisas que você pontua ali no começo do livro Insights é destacar a importância de compreender justamente a estratégia de empresa, da empresa para o crescimento individual na carreira, né? Então isso, tanto para a área quanto para o indivíduo, para mim também é fundamental. E aqui a gente tem papéis, tanto da alta liderança, de cascatear e ajudar as pessoas a compreenderem isso, quanto das próprias pessoas de falarem, cara, isso é uma coisa importante que eu preciso prestar atenção. E aí, ali, nos 5 mega tendências, você coloca que vocês fizeram uma pesquisa, né, com algumas organizações, e um dos dados que veio é que foi uma pergunta que era a seguinte: você considera que na sua empresa há consistência entre o que os líderes falam e o que eles praticam no dia a dia? Que isso tem tudo a ver com ajudar a nortear a estratégia da empresa. E só 12% responderam que sim, que viam o líder falando e praticando coisas ao mesmo tempo. Como é que navega-se num lugar onde você tem esse tipo de dado, mas eu preciso entender, e às vezes o cara fala que a gente tem que ir para um lado, mas ele faz coisas pro outro lado? Tô confuso de novo, André. Nazaré é confuso aqui, ó. Nazaré. Fazendo os cálculos. Exato. Cara, esse meme é demais, né? É eterno. Pior que as novas gerações vão ver a pessoa e não sabe nem do que se trata, né? Aquela da hipotenusa. Então, vamos lá. O mais interessante dessa pesquisa é que mais de 80%, acho que é quase 90%, quem respondeu foi líderes, foram os próprios líderes. Olha. Ou seja, gente pra cima de gerente ali. Então, assim, teve gente, assim, tem um percentual alto nesse grupo aí, que é de diretoria para cima, tá? Então, assim, há um reconhecimento, e assim, não é só deles, né? Mas, tipo, cara, minha organização, a liderança, eu observo no dia a dia que, às vezes a gente fala coisas e às vezes não pratica, né? Então, assim, vamos dividir aí vou dividir minha resposta em duas. Vamos por etapas, tá bom. Eu misturei um monte de coisa aqui. Você trouxe o ponto da estratégia, né? Que, né, tem um pouco ali do papel da empresa, tem um pouco do funcionário e tem esse lance da cultura. Vamos primeiro esse lance da estratégia. Hoje, eu postei, por coincidência, um conteúdo lá, um mini artigo lá no LinkedIn, que é um exemplo real, concreto dos meus tempos de executivo de RH. Que tradicionalmente, como vocês sabem, toda empresa, pelo menos as médias e grandes, fazem lá suas pesquisas de engajamento, né? Periodicamente. As pesquisas anônimas de engajamento. Isso. Certo? E que, Gabi, você ainda não respondeu, por favor. Só falta você. Falta mas você, é anônimo. É anônimo, exatamente. Mas nessa empresa que eu atuava, realmente era anônimo, porque eu estava lá como responsável e não tinha pressão. E o nível de resposta era alto porque realmente gerava um plano de ação concreto. As pessoas percebiam que tinha alguma coisa. Como resultado dessa pesquisa, de uma das pesquisas de engajamento, saiu lá
problemas da comunicação na estratégia, né? Por isso que eu trouxe esse assunto, né? Que você trouxe a questão da estratégia e tudo mais. O problema da comunicação. Exato. Então, a maior parte ali dos colaboradores trouxe isso como um grande ponto a desenvolver da empresa. Olha, comunicação da estratégia e tal, beleza. O que as empresas normalmente fazem? Elas fazem planos de ação, o RH, junto com a liderança, vai lá e faz os famosos planos de ação, né? Com a liderança, e depois essa liderança vai lá e trabalha com as suas equipes. Aí eu falei, ok, não vamos deixar de fazer isso, mas eu queria só ver um negocinho aqui rápido. Eu pedi um dado da área de comunicação. Eu falei assim, olha, eu queria saber o percentual de pessoas na empresa que acessaram os 6, 7, 8 últimos anúncios de resultados da empresa. Porque nessas reuniões normalmente não se fala só dos resultados, né? Fala do que aconteceu no passado e principalmente o que vamos fazer para o futuro. Que nada mais é do que a estratégia da empresa daqui para frente. Contar para o investidor, isso é importante. Exato. No mercado. Então ali era um percentual muito pequeno de pessoas que tinham acessado. Eu falei assim, opa, tem um problema então aqui. As pessoas estão reclamando que não tem comunicação na estratégia, mas onde tem comunicação na estratégia as pessoas não vão. Eu falo, opa, então isso aqui não é plano de ação da liderança, isso aqui é plano de ação individual, né? Então, o que eu queria trazer aqui, por que eu estou trazendo esse caso? Porque é muito comum a gente botar tudo na conta da liderança, as coisas, mas assim, tem uma responsabilidade tua que você faz parte, como eu falei, de um quebra-cabeça. A empresa está ali dando a cada 2, 3 meses ali, executivos parando o tempo ali para explicar. E não é só para acionista, não. Era empresa, nesse caso, não era para acionista, era para dentro mesmo. Sim. E, todo mundo foi almoçar, todo mundo foi tomar seu café e os caras estão lá falando pro limbo, né? Falando lá numa caverna, né? Para ninguém. Muitas vezes algumas pessoas ali interessadas. E também, nada impede de eu também clicar lá e não estar prestando atenção, né? Ainda tem esse residual aí, né? Enfim, resumo da história. O que eu queria trazer aqui para o pessoal como exemplo uma das coisas também que é uma habilidade importante para o futuro é você ter uma capacidade analítica. Então, assim, a capacidade analítica não é você olhar os resultados da pesquisa de engajamento, é você olhar aquilo e falar assim, poxa, por que isso está acontecendo? Será que está faltando dados para a gente ter uma resposta adequada em relação a esse problema? Vamos fazer as mesmas soluções que a gente sempre fez para a gente ter as mesmas respostas na próxima pesquisa de engajamento? Eu não quero ficar fazendo um plano de ação de comunicação estratégica 3, 6, 8, 10 meses, entendeu? Então, é só para estimular um pouco, falar um pouquinho também de outra capacidade importante que a gente tem que ter daqui para frente. Porque se a inteligência artificial vai trazer para a gente todos os dados mastigados, qual é o nosso diferencial? Saber pensar em cima daqueles dados. Cara, né? Isso fica super marcado para mim, porque na Meta eu fazia parte de um time pequenininho, eram mais de 680 pessoas de comunicação no mundo inteiro da Meta. E tinha um time com 12 pessoas, que era esse time que eu fazia parte, que era o time de comunicação de monetização. E era o time responsável por fazer a divulgação de resultado da Meta nos países do mundo. Eu cuidava de América Latina, tinha uma pessoa para Europa e África e uma pessoa para Ásia e o resto do time nos Estados Unidos. Era um dos pouquíssimos times que entrava e ficava assistindo. E a gente ficava ali num live chat entre a gente, comentando, porque era o lugar onde o Mark falava justamente do que passou, de como foi o resultado financeiro, o EBIT, do não sei o que, aqueles coisas. Reconhecer. Mas olhando as apostas, cara, a próxima aposta que nós vamos fazer é o metaverso, porque isso... Mas isso apareceu ali em determinado momento. E justificou por que aquilo era importante. E tinha uma lógica que era da Meta tentar criar um ecossistema, uma linguagem de funcionamento de plataformas, para que ela pudesse dominar um ambiente que era dominado por Google, Apple, com o iOS e o Android. Ela precisava entrar nesse jogo da conexão entre o software e o hardware. Para isso que surgiu o metaverso. E falhou. E depois vai para o Oculus Ray-Ban, que agora está um pouco mais concreto. Mas isso apareceu ali em algum momento. Sim, né? É isso. E assim, você, né, como colaborador, mesmo que você esteja num nível não gerencial, não líder de ninguém, cara, você vai ter muito mais chances de ter seus projetos aceitos, ouvidos, se você conectar tudo que você fizer a esses anúncios aí. Porque a maior parte das pessoas não vai assistir isso.
mas o seu presidente vai assistir, Exato. o seu diretor vai assistir, as pessoas mais importantes, Exato. né? As que Importantes, vão entre aspas, que vão tomar as decisões. Ou que vão te autorizar ou não a seguir o teu projeto. Eles vão assistir. Então, se você vai levar qualquer apresentação que você já de largada vai vincular ao que, no caso da Meta, Já o é marketing diferente. falou, pô, tu já tá em outro patamar de conversa, né? E tem um ponto, André, assim, que a gente também já debateu aqui antes, que é o tal do pensamento crítico, né, cara? Que até no seu livro você faz... Não sei se eu posso chamar de crítica, mas que é a tiktokização do ambiente de trabalho, né? Que tá cada vez mais as pessoas consumindo mais conteúdo em formato mais superficial, de maneira mais desestruturada. Então, diferente de um livro que você tem começo, meio e fim, ou de um artigo científico, ou de, sei lá, uma palestra estruturada, esse tipo de conteúdo não ajuda a gente a formar um raciocínio coeso para conseguir justamente navegar e transitar nesse ambiente. Então, assim, me parece que a capacidade de sentar, de ter foco e ter um pensamento profundo para fazer essas perguntas, cara, diferencial competitivo fundamental, seja como um CEO, seja como um analista. Não importa a cadeira, né? Não importa a cadeira. Não importa a cadeira. Mas volta na segunda parte da pergunta, cultura, porque temos que falar de cultura. Da questão lá dos... Cultura escalável e a questão de se a consistência entre o que os líderes falam e o que eles praticam no dia a dia. Então, a gente também se envolve bastante em processos de, seja transformação cultural, evolução cultural em empresas. Uma das coisas principais que, quando a gente está na etapa ali de definir a cultura desejada, a gente precisa estar com o time executivo da empresa, né? Certo. Por que isso é importante? Porque eu falo assim, gente, o que vocês estão acostumados a fazer, né? Vocês estão acostumados a botar lá valores, missão, tudo lindo, propósito, etc. Legal pra caramba. Só que a gente vai falar agora de uma coisa aqui que parece que é isso, mas não é isso. O que eu quero falar para vocês aqui? Tem 2 universos aqui que eles não conversam hoje na empresa, que vocês estão super focados na estratégia do negócio, óbvio, né? Vocês são cobrados por isso, precisam entregar o resultado e tal. Só que vocês não têm a mesma intensidade de preocupação de tipo, essa galera que está trabalhando aqui, elas estão trabalhando de um jeito que vai impulsionar esses resultados? Vão fazer esse negócio acontecer? Esse jeito de trabalhar está atraindo as pessoas que a gente precisa para fazer esse negócio acontecer? Esse nosso jeito de trabalhar está fazendo com que as pessoas que eu preciso permaneçam dentro da empresa? Vocês não param para pensar nisso. Realmente não tenho a menor ideia se isso aqui funciona, se isso aqui não funciona. Pois é. Então aqui, nós temos aqui um raio-x de como vocês trabalham aqui hoje. E agora a gente vai precisar definir o quê? Disso aqui. O depara. O que permanece, porque vai ajudar, e o que a gente precisa passar a ter como empresa daqui para frente. Agora, o que a gente vai definir aqui não é palavra bonita para botar na parede. Se esse grupo aqui, cada pessoa aqui vai ter um tipo de responsabilidade para tornar isso aqui escalável, né? Você poder, da mesma forma que a gente escala o negócio, você escalar comportamentos e atitudes. O principal fator de sucesso para você iniciar um projeto de cultura, fazer algo realmente estruturado, é fazer essa conexão entre, cara, se eu não fizer essa parte aqui de comportamentos e atitudes, eu não consigo entregar o negócio. Qualquer coisa que for supérfluo aqui tem que sair fora. Tudo que for palavras ao vento, né? Tipo, colaboração. Tá, mas o que significa colaboração? Especificamente, aqui, né? Aqui nessa empresa, Traduz, o que significa nessa empresa aqui colaboração? Se não, hoje significa isso. É esse hoje aqui que vai permanecer? Não, não tá legal. Falei, tá, então vamos ser bem específicos aqui do que vocês querem de comportamentos e atitudes. Então, assim, o ponto principal de por que as coisas são faladas e não são praticadas é porque elas, na origem, são definidas de uma maneira totalmente desconectada com a estratégia do negócio. Esse é um dos motivos. Tá? Esse é um dos motivos. O segundo motivo é o seguinte. No momento que alguém... Na hora que a gente define realmente qual vai ser o jeito de trabalhar e tudo mais, você botou uma linha, né? Você botou uma linha aqui na mesa.
Aí a pergunta que eu faço antes, obviamente, de divulgar, de apresentar, da gente fazer as coisas, eu falo assim, eu quero saber o seguinte, vamos dizer que tem o gerente lá, tal, que ele é, cara, super raro, cara, super talento, mas ele ultrapassou essa linha aqui. E aí? Qual é a atitude aqui desse grupo aqui? O que vocês vão fazer em relação a isso? Se vocês titubearem na resposta, significa que isso aqui não está valendo nada. Perfeito. Se vocês falam assim, não, isso aqui é inegociável, aí agora o negócio virou para valer. Então, assim, enquanto a gente estiver... Eu vou provocar vocês até o ponto que, quando chegar nesse patamar de, pô, virou tudo inegociável, agora está inegociável mesmo. Então, beleza, então agora vocês estão prontos para jogar o jogo. Porque quando é negociável, não faz parte da cultura. Né? Quando vale para uns, para outros não. A gente até falou disso antes, eu já ouvi você falando em entrevista que é quando não é só sobre o que a gente valoriza, mas é sobre o que a gente tolera, né? Então, cultura é sobre o que a gente tolera. Se a gente tolera um gerente que pode estar dando o máximo de resultado, mas ultrapassando a linha do que foi definido como acordo, que é a forma da gente trabalhar. Tá todo mundo vendo, né, gente? Precisam ser tomadas. Inteligentes. Nunca vi todo mundo adulto, assim. todo mundo inteligente. Quase não acontece. É raro, mas acontece muito. E se você não seta o exemplo, é o que vai ser repercutido na sua companhia, né, cara? Sim. Muito bom ponto. Esse é o ponto. Eu pedi exemplo do que é... A gente fala de cultura, dessas coisas negociáveis, para tangibilizar para quem, como nós, uma orelha seca, que tem dificuldade de concatenar essas coisas. Às vezes é difícil, porque normalmente a gente cai nesses ambientes de palavras lindas, frases maravilhosas de impacto. O que é um modus operandi de uma empresa que ajuda a manter essa ordem e esse funcionamento comum entre níveis e áreas diferentes? Essa é a magia do negócio, porque não tem uma regra. Porque assim, o que funciona... Por exemplo, se eu botasse o jeito de trabalhar da Apple, que é uma empresa bem sucedida, na Amazon, não ia funcionar. Né? Porque a estratégia da Amazon é o quê? Cara, eu preciso ter o menor custo possível, eu preciso ter uma logística... excepcional. E, cara, as pessoas entram na Amazon para ver o preço menor e chegar mais rápido. Pô, tu vai pra Apple, é o oposto, né? Tipo assim, ele não tá nem aí se o preço é caro, se é barato. O preço é esse aqui. Se você quiser comprar, ok. Se não quiser também, tudo bem. Pô, a tua experiência como cliente é totalmente diferente, de atendimento, etc. Então, por isso que eu falei, a conexão a cultura, ela se conecta, ela precisa estar conectada à estratégia, porque o perfil de pessoas que você vai contratar e atrair na Amazon é diferente do da Apple. Não significa que o cara que trabalha na Amazon ele vai se adaptar para a Apple ou na Meta. Tem um universo ali diferente de trabalhar, entendeu? Então, essa é a magia do negócio que muitas vezes ninguém foi ensinado a trabalhar isso. Não existe. O que a gente está conversando aqui não existe em universidade. Não existe. Isso veio com a minha vivência de trabalho, de eu perceber, entender características dos executivos que estavam ali. Isso varia, inclusive, com o perfil daquele grupo que está ali. Sim. De quem é o CEO, né? Então, isso pode ajudar, inclusive, trabalhos como esse podem ajudar até a reduzir um pouco dessa instabilidade que o C-Level tem hoje em dia, porque ele é muito focado apenas nos resultados a cada trimestre. Então, assim, se você ficar substituindo o CEO a toda hora, isso vai gerar impacto em quê? No jeito de trabalhar da empresa. Vai ficar muito zigue-zague e você vai perder a confiança e credibilidade das pessoas que estão trabalhando. Então, cara, são coisas que normalmente não são muito conversadas porque falta, às vezes, conhecimento, know-how, entendimento do impacto disso, né? Não existe... A gente trata executivo, às vezes, como técnico de futebol no Brasil, né? Perdeu uma rodada, você já manda o cara embora, já tem que mudar o time todo. Olha só, eu não sei se a gente está indo para o final aqui, mas eu fiquei com uma pergunta na cabeça desde que você começou aí trazer pontos super interessantes, porque o nosso objetivo aqui era falar sobre o profissional do futuro e todas essas habilidades. E eu queria E você falou muito da importância da pergunta, né? Do quanto a gente precisa se provocar a analisar e fazer as perguntas certas. Queria trazer de você, não sei se é uma coisa muito óbvia, mas o que você acha que são as perguntas que os profissionais deveriam estar se fazendo hoje e que está passando batido, assim? Coisa que você fica até com um comichão, você fala, meu Deus, mas ninguém está vendo isso? Entrega o jogo aqui pra gente, vai, André. Acho que a primeira coisa, considerando até inteligência artificial, a primeira coisa é, tipo, de tudo que eu faço hoje nessa atividade, o que é passível de ser substituído, né? Ou assumido,
pela inteligência artificial. E acho que assumida é uma palavra-chave, porque não é o que vai me substituir, mas é o que eu posso delegar para a inteligência artificial para me livrar de tempo para fazer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, isso aí é uma mega de uma barreira para a implementação da inteligência artificial. Perfeito. Porque, assim, vai roubar meu emprego. Vai roubar meu emprego, aquele negócio todo, vai gerar esse tipo de pensamento. Então, a primeira pergunta é essa, de cara. A segunda é, considerando que a pessoa conseguiu essa resposta, ok, o que eu passo a fazer então, já que X% dessas atividades foram assumidas pela inteligência artificial, o que eu posso passar a fazer ou aprender para eu gerar mais valor, impacto e resultados dentro dessa função? Se ele vier a entender que essa função ela vai perder valor, então vamos dar um exemplo prático, né, para sair um pouco do... Vamos ver um designer, por exemplo, né? Em Canva, tem inteligência artificial já fazendo lá a imagem, etc. e tal. Quem era ilustrador, eventualmente, assim, vai começar a complicar, né? O meu valor, eu vou ter que reduzir aqui. Muito fora da curva. Muito fora da curva, tem que ser quase um artista, né? E tal. Ele já é um artista, mas vai ter que ser um ícone, assim, para poder ter o mesmo nível de remuneração. Então, assim, o que ele vai poder fazer a partir dali? A função dele, muitas vezes, pode até acabar, né? Em alguns casos, né? Então, acho que são duas perguntas relevantes, considerando a parte de tecnologia. Tirando essa parte de tecnologia, você tem que se questionar todo dia, todos os dias mesmo. O que eu fiz hoje foi algo que gerou algum tipo de valor, impacto? Cara, o que eu fiz de verdade? Eu participei o dia inteiro só de reuniões. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu estou separando um tempo da minha vida para eu olhar para fora, olhar para mim, olhar para o meu desenvolvimento e tal. Aí é uma coisa minha, né? É óbvio, cada um tem as suas necessidades, às vezes não dá, etc. Se não der na hora do trabalho, ok. Mas assim, até dentro da semana de trabalho eu bloqueava um período na minha agenda para poder pensar estrategicamente. Porque senão você entra lá no fluxo... Você é dragado. É dragado pelo sistema, né? Você, André, esse espaço aqui... Cara, eu nunca tinha tempo. Esse tempo aí não dá, não vai dar. Não, mas eu vi que você estava na mesa. Eu falei, pois é, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas e tal. Né? Então, óbvio que o teu desenvolvimento, de repente, você vai fazer numa outra hora, etc. Mas, assim, dedicar um tempo também para pensar estrategicamente. Se você é um líder em especial, assim, dá uma mapeada no teu time. Você conversou com essas pessoas quantas vezes no último mês, né? Quais são os problemas dessas pessoas, né? Por que essas pessoas trabalham com você? Por que ela não trabalha com o Pedro e trabalha com o André? É porque só tem você mesmo? Se elas pudessem escolher, trabalhariam com o André ou trabalhariam com o Pedro? Então, assim, são elementos assim que eu acho que realmente se você foi contratado por uma empresa, é porque você precisa gerar um valor. Muitas vezes vai com o pensamento de, não, fui contratado para eu ganhar um salário. Não, teu salário é porque você continua gerando valor, você tá, né, você vai ser sempre... vai ser muito difícil, às vezes, você ser ou demitido, ou você ser desligado, se você, obviamente, considerando condições normais de temperatura e pressão, né, econômicas e tal. Mas, vai ser o último cara, a última pessoa a pensar ser desligado, né? Se tiver as condições, se não tiver um layoff, etc. É a pessoa ali que está sempre se desenvolvendo. Então, acho que do ponto de vista tecnológico, é importante pensar da questão da sua função, da sua área, o quanto ela continua relevante dentro da sua empresa, né? E buscar, acho que toda empresa, aí entra na parte da comunicação da estratégia, toda empresa dá dicas. Para onde a empresa está mirando. Então, assim, se você não escutar isso, se você não participar, não ouvir, esperar o teu líder traduzir para você está perdendo uma mega oportunidade. Toda hora. Sabe a intranet, gente? Ela existe. Vai lá, entendeu? Vê lá, clica lá nos resultados, aparece nas reuniões estratégicas, porque pode dar muita pista mesmo, né? Do que você precisa se desenvolver para continuar relevante. E muita gente, assim, às vezes, né, quando eu incentivava
pessoas que trabalhavam comigo, até de outras áreas, falei, pô, você participou, né, e tal. Às vezes era antes do almoço, aí todo mundo ia almoçar e tal. Falei, participou? Ah, não, tal, não participei e tal. Depois eu vejo. Depois eu vejo, nunca vai ver, obviamente, né? Mas quem participa, você gera a oportunidade de você tirar suas dúvidas. Porque você, eu entro, mas eu não entendo nada. Falei, ótimo, mas para quem você está perguntando sobre as suas dúvidas? Falei, pô, André, mas é muito básico. Eu falei assim, daí? Acho que todo mundo aprendeu, todo mundo nasceu sabendo. Você vai lá, pergunta para quem você tem uma relação de confiança e começa a conversar, começa a entender esse jogo. Porque é o jogo que interessa dentro da empresa. É o jogo ali do resultado. E é beber da fonte, é escutar de quem está apontando para onde esse caminho vai. Não é um intermediário nessa história, né? Exatamente. E reduz esse lance do meu chefe não soube explicar, minha chefe não soube... E aquilo, Pode goste ser ou não que- goste, é o que é. Empresas têm como uma das suas principais missões a geração de lucro econômico. Então, se você não está com atividades que batem na receita ou reduz custo e despesa, suas chances de ter, né, o que você comentou, uma empregabilidade, ser promovido, reduz. um projeto aprovado, ela reduz muito, né? Sem dúvida. Ô, André, e só uma última dica também que... Então, assim, essa é a frente do colaborador, digamos, individual, enfim, né? Eu fiquei muito interessado nessa frente que você trouxe do líder que quer montar times e fazer diferente dentro de uma empresa e precisa também ter esses mecanismos de quase proteção ali dos seus liderados para conseguir seguir, né? Me dá, assim, 2, 3 dicas práticas do que esse líder tem que fazer de fato para começar a fazer diferente aos poucos ali dentro desse ambiente organizacional. Seja uma empresa familiar, seja uma multinacional, que acho que as regras quase são transferíveis de um ambiente para o outro. Eu acho que assim, a primeira coisa de um líder, e quando todos nós tivemos né, em algum momento da carreira, ou você que está nos escutando certamente deve ter, algum gestor, todo líder, a gente vai admirar o líder, em primeiro lugar, que tem clareza da direção para onde está levando aquele time. A pior coisa é você estar só trabalhando por trabalhar. Né? Que eu tenho atividades a fazer, né? Assim, cara, não, eu tenho uma atividade aqui que se eu não fizer, a gente não atinge aquele negócio lá que a gente quer fazer. E ela não pode ser apenas uma meta, por mais que a gente tenha falado aqui a meta financeira e tal, mas é uma meta de impacto transformacional de alguma coisa. Aí você, pô, André, mas eu sou um analista aqui, você está pedindo para fazer um negócio transformacional. Eu falei, cara, deixa eu te falar, até a tua planilha aí, ela pode ser automatizada, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode fazer alguma coisa e ela pode gerar algum tipo de valor. Então, assim, criar esse modelo mental, né, o líder, de, cara, tudo que a gente está aqui fazendo precisa ter um porquê, um racional, né, do porquê que a gente está fazendo. Acho que é o primeiro ponto, dar ali uma direção, uma clareza. O segundo ponto é as pessoas saberem, tipo, cara, o que significa, André, para você, eu ser um profissional de alta performance? Porque eu acho que o que eu sou como alta performance não significa que é pro André. De repente, para uma pessoa ser alta performance, eu executar bem aquela... Eu faço tudo o que você me pediu. Exato, rapidinho. Fiz rapidinho, totalmente. Né? Mas às vezes eu quero algo a mais. Então, assim, acho que o gestor também dá uma clareza de expectativas, né? Também individuais. Assim, poxa, aqui, ó, você precisa assim, assim, assado. Porque o funcionário, ele quer... Todos os dias ele quer que o chefe dele saiba que, cara, eu tô fazendo um bom trabalho. No final das contas é isso, né? A pior coisa é você ficar meio ao léu, né? Total, tipo, no limbo. No limbo. Você não sabe pra onde tá indo, teu chefe também não fala se você tá mandando bem, se você tá mandando mal. Ou aquele chega assim, não, tá tudo bom com o que você tá fazendo, tá tudo ótimo. Tá beleza e tal. Então, fica um papo ruim. E o Legal. terceiro, cara, eu acho que assim, mas vocês já tiveram um episódio só disso. Comunicação. Comunicação. Ah, eu adoro. Eu vou usar isso muito na minha venda de projetos Comunicação. Porque, assim, cara, o one-on-one, cara, é fundamental. Você virou líder para você fazer pessoas performarem mais e melhor. Que sem você ali, essas pessoas não conseguiriam fazer aquilo. Essa é o ideal.
Se você não está fazendo... Esse é o seu trabalho. Se você não está fazendo esse seu trabalho, você não deveria nem estar ali naquela posição. Então tem gente... Isso é muita gente mesmo, muitos líderes. Você, pô, André, mas eu não tenho tempo para fazer o one-on-one. Eu falei, pô, cara, teu trabalho é esse. Essa é a primeira coisa. Esse é o teu primeiro trabalho. Liderança one-on-one. E a primeira coisa que cai da agenda de um líder é o one-on-one. É o one-on-one. Eu preciso de hora pra trabalhar, eu tiro o one-on-one da minha frente. É quase um... O cara fala assim, cara, mas como é que eu vou conseguir tempo para isso? Eu falei, cara, não me interessa. Você vai ter que ter... Teu one-on-one é sagrado. Teu one-on-one é sagrado. É a temperatura do time, dificuldade do time, formas de você ajudar o time, orientar, mentorar, coach. Cara, ali é o teu papel. Total. O teu papel é esse. Se você não tá fazendo isso, você não é líder. E é duro, né? Só um parêntese, desabafo. Aí, eu concordo com tudo que você tá trazendo, cara. E aí a gente vê, essa semana, se eu não me engano, semana passada, teve uma entrevista com o Mark Zuckerberg e que ele fala exatamente assim, eu não faço one-on-ones com os meus liderados. E aí você fala assim, puta, essa é a figura de liderança que está talvez influenciando alguns executivos do nosso país e não estão preocupados em formar lideranças nas suas companhias. E é que é terrível. A gente está indo na contramão do que deveria ser, que é se aproximar, se relacionar e jogando cada vez mais por individualismo. Exato. E já percebemos nesse episódio que não é esse o jogo. Não é esse o jogo. O jogo não é esse. Pode até funcionar, no agora, na próxima semana, no próximo mês. Cara, numa empresa vai fechar bonito. Numa empresa que precisa prosperar, esse não é o jogo. E só até... De repente, para ajudar o Mark, né? O Mark, você que tá ouvindo a gente, hein? Tio Mark. Ele assiste. Legendado. Ele mandar manda o recado. É que assim... Ele tá vendo o WhatsApp de vocês, gente. É que assim, o one-on-one para cada fase do colaborador é feito de uma forma totalmente diferente, né? Então, o one-on-one com o vice-presidente de operações é uma coisa, com o analista é outra. Então, talvez até o modelo mental... você não vai fazer um one-on-one de 1 hora com o VP de operações, né? E você não vai ficar falando, às vezes, de elementos de desenvolvimento, né, de forma tão intensa quanto alguém que está num ponto de transição. Então, assim, o one-on-one, né, se eu pudesse dar um toque aí pro Mark. Pô, Mark, você precisa pelo menos, né, entender um pouco dos desafios do momento do cara e assim, cara, porque você no final das contas dá o sinal verde ou vermelho para alguma coisa. Com certeza. Então, ele também necessita ali de um buy-in, né, do Mark para alguma coisa ou outra. De repente não vai ser um papo de 1 hora, porque 1 hora do Mark é uma coisa, né? Cara. É 1 hora cara, mas assim, um papo rápido ali é fundamental, né? Boa. Muito bom. Excelente. Eu tô feliz. E vocês? Eu tô super. Eu ficaria mais. Eu também. Já a sorte que a gente tá na Vila Madalena, a gente já sai, ó. Vai fazer one-on-one, então, regados com álcool e enfim. André, quem quer te encontrar nas redes, te encontra como e aonde? Bom, LinkedIn, né? Só botar lá André Souza Futuro, que vai sair lá na primeira página lá. Instagram, Futuro_SA. E o YouTube também vai começar a preencher um pouquinho mais esse ano. Futuro SA também, se vocês acharem, também tem. Muito bem. Os livros dele você acessa no site da Futuro SA, assim como este relatório das 5 mega tendências e todos os materiais que a gente citou aqui nesse programa. Você nos encontra entre linha _SA em todas as plataformas e a gente se vê na semana que vem aqui mais uma vez. Tchau. Tchau. Boa, valeu. Valeu.